Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Marcos Andrade Júnior e no webinar de hoje eu falarei sobre os métodos mais utilizados na fabricação de células solares, mais específico sobre o método de deposição da camada absorvedora a partir de uma solução precursora. Neste webinar, eu vou dividir esta apresentação numa introdução, onde primeiro eu vou falar sobre a energia solar e as células solares, seguindo o foco principal da minha linha de pesquisa, que eu venho desenvolvendo na UFSCar, sob supervisão da professora Lúcia Helena Mascaro, e atualmente aqui na University of Washington como parte do meu estágio de pesquisa no exterior, que são as células solares de calcogeneto. Vou falar também sobre os métodos tradicionais de deposição desses filmes finos. Vou me aprofundar um pouco mais nas células solares de questerita e mais à frente eu vou explicar o porquê de destacá-las. E além de descrever os métodos mais promissores para a fabricação desses dispositivos, eu darei alguns exemplos de métodos de deposição utilizando soluções como precursores e meio aquoso ou solventes verdes, que estão sendo utilizados para a fabricação das células solares de alta eficiência, e finalizarei com as minhas considerações. A energia solar, ela é uma fonte de energia limpa, de baixo custo e renovável, que não oferece nenhum risco ou perigo à humanidade, e é disponível em qualquer ponto onde a luz do Sol pode alcançar a superfície da Terra. E mais importante, uma vez que a energia solar é proveniente do Sol, essa fonte de energia ela é inesgotável. Sempre haverá luz solar iluminando a superfície da Terra, e após convertermos a luz solar em eletricidade, consequentemente, haverá luz solar suficiente para converter em eletricidade, o que aí faz essa fonte de energia, por natureza, renovável. A energia solar ela é convertida em eletricidade através de dispositivos chamados células solares. Uma célula solar ela converte fôtons em elétrons. Esses dispositivos eles são formados por semicondutores. Mais precisamente, a energia de um fóton é transferido para um elétron que é mais ou menos imóvel na banda de valência. Essa energia é suficiente para que o elétron seja excitado para a banda de condução e, por seguinte, onde ele pode se mover e se tornar parte de uma corrente elétrica. As células solares de maior eficiência relatados na literatura são as células solares de silício, que já são comercializadas. As células solares de filmes finos de calcogenetos, que já apresentam eficiências de conversão de energia de aproximadamente 21%, competitivas com as células solares de silício. E as células solares de perovskita,
que tem ganhado muito destaque recentemente na comunidade científica, porém, esse tipo de célula solar ainda é muito estável. O foco da minha pesquisa ele é direcionado às células solares de calcogenetos e, por isso, eu darei mais destaque a essa classe de dispositivos. As células solares de calcogenetos são células solares heteroestruturadas, baseadas em filmes policristalinos, onde a camada do semicondutor absorvedor é depositada sobre uma superfície metálica, que é um dos contatos, geralmente esse metal é o molibdênio. A espessura da camada absorvedora ela varia entre 1 e 3 micrômetros. Os calcogenetos mais comuns utilizados como camada absorvedora de células solares são o telureto de cádmio, o seleneto de cobre e de galho e o sulfeto ou seleneto de cobre, zinco e estanho. Essas células solares elas também são compostas por outras camadas, como por exemplo na célula solar de seleneto de cobre e de galho, há uma camada buffer, geralmente composta por sulfeto de cádmio, um condutor do tipo N, e outras camadas que são transparentes a maior parte do espectro eletromagnético. As células solares baseadas em calcogenetos apresentam uma maior eficiência em comparação a outras tecnologias de filmes finos e, por isso, são métodos eficazes de fabricação de baixo custo, precisam ser investigados para que essas células solares elas comecem a ser mais comercializadas. Os filmes de calcogenetos metálicos são depositados por técnicas de evaporação ou sputtering, utilizando ambientes sob vácuo. A integração de fontes de sputtering ou evaporação múltipla fornece versatilidade à técnica e à obtenção do material, o controle da composição e perfil da fase desejada correspondente, mas também requer um grande capital de investimento. Além disso, o consumo de energia do processo de deposição é alto a partir dos alvos precursores e há uma dificuldade associada à produção em larga escala quando aplicada esta técnica. Outros métodos de deposição também têm sido empregados para a fabricação de células solares de filmes finos, como, por exemplo, o método de deposição por vapor químico ou deposição por vapor químico utilizando precursores organometálicos. Estes métodos apresentam como desvantagens a necessidade de empregar altas temperaturas, a limitação para a escolha do substrato e os precursores organometálicos ou os complexos dos metais precursores, eles são muito caros e os vapores envolvidos nesse processo são tóxicos. O método de evaporação por feixe de elétrons também opera sob vácuo e também é uma técnica cara. Além disso, a degradação do filamento do canhão de elétrons
ele pode resultar em uma taxa de evaporação não uniforme. Um outro método muito relatado na literatura para a deposição de calcogenetos é o método de deposição por spray pirólise. Tem sido muito empregado por oferecer a facilidade de fabricação do dispositivo com áreas maiores. Porém, a qualidade do filme ele depende da gota a partir do spray e também do tamanho do nozzle spray que é aplicado sobre a superfície. A eletrodeposição é uma outra técnica muito empregada também para a obtenção dos filmes desses materiais, mas apresenta algumas desvantagens, como por exemplo, para a deposição de filmes de sulfeto de cobre e de galho, devido ao potencial muito negativo para a deposição do galho. Nessa técnica também, quase sempre é necessário etapas posteriores de sulfurização ou selenização, a depender do calcogeneto escolhido. Mais recentemente, em conjunto com o grupo sob supervisão da professora Lúcia Helena Mascaro, na Universidade Federal de São Carlos, nós desenvolvemos um método para deposição de sulfeto de cobre e galho, utilizando a técnica pulsada, onde empregamos o método para a deposição de um calcogeneto em uma única etapa. A deposição do filme já contém o calcogeneto precursor em solução. Primeiro aplicamos um potencial para a deposição do filme, seguido por um segundo potencial que resulta na dissolução das impurezas, obtendo consequentemente um filme homogêneo e livre de impurezas de sulfeto de cobre. Os métodos de deposição, conhecidos como Solution Processed, são métodos que envolvem a utilização de soluções precursoras e têm demonstrado ser bastante eficientes na fabricação de dispositivos fotovoltaicos à base de calcogenetos. Esses métodos que envolvem a utilização de uma solução precursora. O método mais utilizado na literatura são baseados na disposição por spin coating de soluções contendo os sais metálicos ou as soluções contendo os nanocristais dos calcogenetos a serem depositados, ou ainda utilizando soluções de complexos metálicos precursores. Um dos métodos de deposição muito utilizados pelo grupo do professor Hillhouse, da University of Washington, ele consiste
na fabricação de solution processed, ou deposição, utilizando a solução como precursora de deposição. Nesse grupo foram relatados dispositivos fabricados a partir desse método para filmes precursores de sulfeto, seleneto de cobre, índio e galho, sulfeto de cobre índio e seleneto de cobre zinco estanho, a partir da deposição da solução desses nanocristais. Os nanocristais, eles são primeiramente sintetizados pela técnica de injeção a quente, que consiste na dissolução dos cátions metálicos, na solução que contém os ligantes orgânicos, seguido pela adição da fonte de calcogênio na mistura quente, resultando na formação dos nanocristais nessa solução dos ligantes. Em um trabalho recente desenvolvido pelo nosso grupo, nós preparamos nanocristais de sulfeto de cobre e galho dopados com bismuto, também utilizando essa técnica de injeção a quente em oleolamina, e depositamos os filmes desses calcogenetos a partir dessa solução dos precursores nanocristalinos. Apesar de não termos fabricado dispositivos fotovoltaicos com esses filmes, nós aplicamos para a redução fotoeletrocatalítica do nitrobenzeno à anilina e obtemos uma conversão maior que 90%. A célula solar com maior eficiência depositada pelo método utilizando solução contendo nanocristais relatado na literatura, ela foi fabricada pela Nanosolar. A eficiência desse dispositivo à base de seleneto de cobre de galho é de 15,3%, que é apenas 5% a menos do recorde de eficiência da célula solar contendo esse calcogeneto como camada absorvedora. Embora o método de deposição utilizando nanopartículas oferecem importantes vantagens em termos do controle da composição e escolha do solvente, soluções puras podem ser potencialmente mais vantajosas para o manufaturamento de produção de filmes finos de alto rendimento, como a homogeneidade dos precursores numa escala molecular, permitindo uma maior uniformidade e a redução dos riscos de defeitos. Sendo assim, em 2012, um artigo do grupo do Dr. Mitzi, da IBM, demonstrou o método de deposição de um filme de seleneto de cobre de galho a partir da dissolução dos precursores dos cátions metálicos e da fonte de calcogênio em hidrazina, resultando numa célula solar com 15,1% de eficiência, né, que também é 5% a menos do que o dispositivo preparado pelos métodos de deposição a vapor. E em 2014, esse mesmo grupo
publicou um trabalho com o ainda atual recorde de eficiência das células solares de questerita, que é de 12,6%. A célula solar fabricada usando uma solução pura à base de hidrazina não só apresentou bons resultados de eficiência, como também uma melhoria no potencial de circuito aberto desta célula solar. Só continuando sobre esse trabalho do grupo do Dr. Mitz, elevou as células solares de questerita a um maior patamar, porque o recorde de eficiência pertence a uma célula fabricada por um método de deposição a partir de uma solução precursora, e esse valor ele é maior do que o valor de eficiência dos dispositivos fabricados pela deposição por vapor físico. Apesar do resultado promissor, a hidrazina é um produto químico altamente tóxico e, portanto, seu uso não é interessante, né, como para a fabricação prática desses dispositivos. E, além disso, a eficiência das células solares de questerita ainda ela é menor do que a eficiência das células solares contendo outros calcogenetos, como o seleneto de cobre de galho ou telureto de cádmio como camada absorvedora. Detalhando mais sobre as células solares de questerita, esse gráfico aqui ele mostra o progresso alcançado por esse tipo de célula solar a partir da evolução da eficiência ao longo do tempo, tendo o ano zero como o ano do primeiro dispositivo publicado, em comparação às células solares de seleneto de cobre, índio e galho. Neste gráfico, podemos ver um aumento do coeficiente angular das células solares de CZTS, um leve aumento, né, desse coeficiente angular, que idealmente pode nos dar uma esperança, né, que as células solares de questerita tenham a mesma maturidade que as células solares de seleneto de cobre de galho em aproximadamente uma década. A questerita é um calcogeneto quaternário, mas tem a vantagem de ser constituído por elementos mais abundantes que o índio, galho e telúrio e serem menos tóxicos que o cádmio. Relembrando um pouco sobre semicondutores e junção PN para entender o conceito de déficit de potencial de circuito aberto, vamos lembrar que quando o semicondutor ele está em equilíbrio, a função de distribuição dos elétrons no nível de energia é apresentada como a função de distribuição de Fermi-Dirac. Nesse caso, a energia de Fermi é definida como o nível em que a probabilidade de ocupação do elétron é de 50%. Portanto, em equilíbrio
ou uma célula solar no escuro, a energia de Fermi estará entre a banda de valência e a banda de condução. Quando a célula solar é iluminada, quando um potencial é aplicado, a população de elétrons na banda de condução e de valência, elas mudam e as bandas relaxam para um estado de quase equilíbrio. As energias de quase Fermi são então as energias dos elétrons e buracos móveis, respectivamente, disponíveis para o circuito externo. Numa célula solar, o potencial de circuito aberto ele vai estar relacionado com o quase Fermi level splitting, ou com a separação dos níveis de quase Fermi, representado por este valor. Se o valor do potencial de circuito aberto ele é menor que o esperado, de acordo com essa separação dos níveis de quase Fermi, nós então temos um déficit do potencial de circuito aberto. Em geral, a principal causa do déficit do potencial de circuito aberto em dispositivos fotovoltaicos é a recombinação dos carregadores de carga, que neste caso são os elétrons e buracos fotogerados no material bulk ou na superfície. Similar a outros cristais inorgânicos, a questerita ela é suscetível a defeitos como vacâncias e interstícios e antissítios. A formação desses defeitos ele é dominada termodinamicamente para minimizar a energia livre de Gibbs do cristal. O fato desse material ser um material quaternário, ser constituído de 4 elementos, dramaticamente aumenta o número de possibilidades de defeitos, e a caracterização desses defeitos ainda é muito complicada. Os defeitos pontuais mais comuns são os antissítios de cobre ocupando a posição de um zinco. Cobre e zinco, eles possuem raios iônicos idênticos, o que facilita que eles ocupem a posição um do outro no cristal, e esse defeito ele pode ser muito abundante. Os clusters de defeitos formados por cobre ocupando a posição do zinco e zinco ocupando a posição do cobre, eles são formados para compensar a distribuição de cargas no cristal, e além disso eles possuem uma baixa energia de formação. Os defeitos no material bulk são as principais causas para os possíveis mecanismos de perda de potencial de circuito aberto, que são band tailing, o quase Fermi level pinning e a recombinação não radiativa descrita por Shockley-Red-Hall. Para descrever o mecanismo de band tailing, observamos que no material, um material com alta concentração de clusters de defeitos, a banda de condução e a banda de valência, elas são deslocadas em energia se compararmos com um material livre de defeitos. Esses estados de cauda
ou band-tailing são causados pela flutuação no potencial que impacta o transporte de elétrons e buracos, e além disso, a não homogeneidade na composição ou na cristalinidade, ela pode causar a flutuação no band gap. No mecanismo por quasi-Fermi-level pinning, a posição energética dos estados localizados no gap leva ao pinning da energia de quasi-Fermi, onde a separação ou split dos níveis de quasi-Fermi procedem até quando a população de defeitos tornam-se eficientes centros de recombinação que inibem uma maior separação entre os níveis de quasi-Fermi. Por fim, um outro mecanismo que contribui para o déficit ou para essa perda em potencial do potencial de circuito aberto é a recombinação não radiativa descrita por Shockley-Rehall, onde o nível de energia localizado entre o band gap de um semicondutor, ele fornece um estado intermediário que facilita a captura de ambos carregadores majoritários e minoritários. Neste caso, elétrons e buracos se recombinam e a energia é transferida como forma de um fono ou pela vibração no cristal. Tendo descrito esses possíveis mecanismos de perda para uma célula solar de questerita, é importante investigar o método de obtenção de uma camada absorvedora com a menor possibilidade de formação de defeitos. Embora a morfologia do filme ele represente menor contribuição nos mecanismos de perda, é importante continuar desenvolvendo métodos de deposição de filmes de homogêneos e compactos e com tamanhos de grãos e contornos que evitem atuar como esses centros de recombinação. Então, a fim de tentar solucionar esses problemas da perda do potencial de circuito aberto, diversos métodos de deposição de filmes de questerita para obtenção de morfologias mais homogêneas são estudadas. Nesse trabalho de Andrew Collor, do grupo do professor Hillhouse, ele estudou solventes alternativos à hidrazina, uma vez que a hidrazina é muito tóxica, e também ele utilizou a inclusão do germânio substituindo o estanho a fim de avaliar o efeito desse elemento no déficit do potencial de circuito aberto. A utilização desses solventes resultou na fabricação de dispositivos de questerita com eficiência de aproximadamente 10%, e a adição de germânio ele resultou num aumento do potencial de circuito aberto, que pode estar relacionado com a diminuição da formação dos defeitos no material bulk. Mais recentemente, no trabalho do Dr. James Clark, também do grupo do professor Hillhouse,
é mostrado a importância da proporção de tiureia e cloretos na dissolução dos sais dos cátions metálicos, ou seja, na preparação da solução precursora de deposição. Nesses trabalhos, os autores usam a dimetilformamida como solvente e também como um ácido de Lewis aprótico. O cloreto de cobre 1, que é utilizado como precursor do cátion metálico, ele tem baixa solubilidade em DMF, porém na presença da dissolução dos cloretos dos outros cátions metálicos, uma reação de desproporcionamento acontece, estabilizando a complexação do cátion cobre 1. A partir da obtenção de uma solução homogênea e estável em dimetilformamida, foi possível fabricar um dispositivo com 11% de eficiência de conversão da luz solar em energia. O DMF e o DMSO, então, têm demonstrado ser bons solventes alternativos para a disposição dos filmes finos de sulfeto de cobre ou seleneto de cobre zinco estanho, com menor toxicidade que a hidrazina, e apresentando resultados muito similares. A deposição do filme fino de calcogeneto a partir da solução dos precursores, eles envolvem etapas de tratamento térmico para evaporação dos solventes. Então, dessa forma, para evitar a poluição atmosférica, faz-se necessário a aplicação de métodos que envolvam solventes não nocivos, que não apresentem dano ao meio ambiente ou à saúde humana, e sendo assim, solventes verdes, como por exemplo, soluções de deposição formadas a partir de soluções aquosas, são mais promissoras para o avanço desta técnica. Células solares têm sido fabricadas a partir de solução aquosa dos metais precursores e das fontes de calcogênio. O grande desafio de se usar água como solvente está relacionado com a baixa solubilidade dos sais metálicos utilizados para a produção desses calcogenetos. E recentemente, esse grupo, formado por Wu e colaboradores, publicaram um artigo no Energy demonstrando a deposição dos filmes de sulfeto de cobre índio a partir de solução aquosa. Neste caso, a técnica envolve a complexação dos cátions metálicos com tiureia e a obtenção da solução aquosa desses complexos resultantes, e a partir disso foi possível fabricar uma célula solar, um dispositivo fotovoltaico com 12,32% de eficiência, que é apenas 1% a menos que a eficiência recorde da célula solar de sulfeto de cobre índio fabricada utilizando DMS como um solvente. Um outro relato de utilização de filmes de calcogenetos
utilizando solventes verdes, envolve um método rápido de uma solução coloidal, como comparado ao método mostrado anterior com nanocristais, porém ausente de solventes tóxicos e ligantes orgânicos durante a síntese e a ausência de aditivos orgânicos como surfactantes e espessantes na solução intermediária ou na solução final de deposição. Esse método ele mostra, portanto, que a ausência de ligantes naturalmente evita a formação de camadas de grãos ricos em carbono entre a camada ativa e o substrato de molibdênio e favorece um menor nível de impurezas conhecidas como prejudicar aos carregadores minoritários nos dispositivos fotovoltaicos. Os autores desse trabalho mostram a fabricação de um dispositivo com eficiência de aproximadamente 9%, utilizando solventes ambientalmente amigáveis, baseado apenas na dissolução dos cloretos dos metais, em água e etanol, e que, embora resultaram em uma eficiência mais baixa em comparação ao dispositivo recorde, esse valor ele abre portas para continuar insistindo na utilização de solventes para deposição da camada absorvedora que não sejam prejudiciais ao meio ambiente. Então, como considerações finais desta apresentação, devemos pontuar a importância de aprimorar as células solares de calcogenetos para integrar o mercado da energia solar e competir com os painéis de silício. Embora as células solares de seleneto de cobre e de galho apresentem eficiências de conversão próximas aos valores de eficiência das células de silício, ainda há a problemática do índio e do galho, que são elementos com baixa abundância. Dessa forma, é preciso estudar mais profundamente para resolver também a problemática das células solares de questerita, para obter dispositivos com menor déficit de potencial de circuito aberto e, consequentemente, valores de eficiência próximos à eficiência da célula solar de seleneto de cobre e de galho. É importante que, uma vez que essas células solares contendo uma camada absorvedora constituída de elementos abundantes na crosta terrestre e de baixa toxicidade, que esses estudos sejam conduzidos a fim de elevar estes dispositivos a um maior patamar. As células solares de questerita com recorde de eficiência, eles foram preparados por método de deposição a partir dos precursores em solução, que oferecem uma vantagem à utilização de técnicas como a deposição por vapor físico, PVD, ou sputtering. Porém, os solventes utilizados ainda precisam ser substituídos por solventes que não oferecem riscos ao ambiente ou à saúde humana, e pelo que foi mostrado, as soluções aquosas podem oferecer bons resultados se aprimorados. Por fim, é importante o incentivo à pesquisa, à aplicação de mais recursos do desenvolvimento da conversão de energia a partir de fontes renováveis, que esses recursos sejam ampliados para que possamos introduzir de forma mais eficaz os recursos renováveis na nossa matriz energética. Por fim,
os meus agradecimentos à FAPESP, à GSK e a Cessus Ken. Muito obrigado.